Olá, boa noite, estudantes da doutrina. Sejam bem-vindos a mais um estudo deste livro Os Mensageiros. Que a paz de Jesus vos envolva nesta noite de hoje e que possa o seu amor inspirar-nos neste nosso estudo. Hoje vamos ler o capítulo número 4, que é o caso Vicente. Vamos conhecer este que será um companheiro de André Luís na sua equipa de trabalho, junto de Aniceto. E vamos conhecer um bocadinho a história dele e neste centro de mensageiros que já conhecemos no capítulo anterior. E como sempre, para dar início aos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos assim escutar a nossa irmã Mónica. Por isso vou pedir que possam ir respirando fundo, fechando os olhos. Querido amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre os Teus ensinamentos de amor e caridade. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos aos Espíritos, amigos, aos nossos anjos, aos Espíritos de luz presentes nesse estudo, que nos guiem e consigamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Obrigada uma vez mais. Assim seja. Que assim seja. Então vamos dar início à leitura do nosso capítulo, o livro Mensageiros, ditado por André Luís, Francisco Cândido Xavier. No capítulo 4, o caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se integrava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Um pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara minha infinita confiança. Evidenciando muita delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura. Ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva, imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim
e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo os meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas, a favor de nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel. Compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mas assídua. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroados de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão asaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxeram incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniam-se colegas em verdadeira assembleia, junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez logo o estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade.
Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir, e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente, um pelo outro, e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicarem determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbira de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu a minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso, naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna, amoedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando aos nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Obrigada, Mónica Rolson, pela leitura. Bem, na noite de hoje nós podemos acompanhar esta conversa entre André e entre Vicente. Para quem não estudou ou não leu ainda o livro Nosso Lar, o André Luís relata um bocadinho da história dele, da família, no fim do livro, que é quando ele já tem permissão para regressar ao lar, para rever as suas filhas, a sua esposa, e depara-se com uma situação nova, e é isso que ele fala um bocadinho também neste capítulo, mas hoje focando na história de Vicente. E é engraçado como a afinidade entre os dois foi imediata, não é? Então deixem-me só aqui um bocadinho para eu partilhar com vocês o PowerPoint. Eu não sei se conseguem ver. Sim. Então, André Luís relata-nos em pouco mais de uma hora a nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito nos laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. E aqui o nosso irmão Felipe encontrou uma breve passagem no Evangelho, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, que nos diz: não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. E aqui avançando. Mónica, tu consegues ler para mim estas duas questões, por favor? Sim. No Livro dos Espíritos, na questão 387, a simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E a resposta: não.
Dois espíritos que tenham afinidades procuram-se naturalmente sem que se hajam conhecido como encarnados. E na questão 388, os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Resposta: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, nós aqui podemos perceber que não é preciso nós já termos conhecido alguém noutra reencarnação para termos uma imediata afinidade com alguém, não é? A comunhão das nossas ideias, a afinidade da nossa forma de pensar. Nós sabemos que basta essa partilha para essa afinidade se sentir de imediato. E nós mais à frente haveremos de explorar mais um bocadinho sobre o magnetismo, sobre a sintonia, mas para explicar um bocadinho, o Felipe encontrou um vídeo. Deixem-me só tentar partilhar com vocês. Aqui que explica um bocadinho a sintonia. Sim, ali está cortado por letras, mas ele basicamente, o primeiro instrumento está a utilizar uma frequência de 512 Hz e a segunda tem 440 Hz e não há nenhum movimento. E agora ele vai bater no 440 contra 440 e há uma reação vibracional do segundo, ainda que não haja nenhum toque físico. Existe sintonia. Exatamente. Pois é. E quantos de nós já sentimos essa imediata ligação, afinidade com aqueles que se cruzam no nosso caminho? E muitas vezes é isso mesmo, não quer dizer que já tínhamos cruzado com aquele irmão noutra existência, mas que existe uma comunhão de ideias, de pensamentos, de sentimentos, e que é engraçado observar entre André e entre Vicente, que também partilharam a mesma profissão na sua última encarnação. E avançando um bocadinho neste capítulo, nós vemos o relato de Vicente sobre a sua família, sobre a união da sua esposa com o irmão, com aquele que foi seu irmão, e do qual ele desconhecia toda a trama, até já se ter restabelecido em nosso lar. Portanto, ele relata que passou ainda algum tempo no umbral, portanto, nas zonas inferiores, e que depois, já de restabelecido em nosso lar, pôde regressar ao lar e rever aqueles que lhe eram queridos e conhecer toda a trama. E ele relata-me aqui: outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Filipe, tu consegues ler para mim esta parte aqui, por favor? Queres que eu leia a pergunta para vermos a pergunta Sim. ou leio só eu? Sim. Podes ler, sim. Então, dê-me só um segundo. Então, a pergunta 907 do Livro dos Espíritos. O princípio das paixões, estando na natureza, é mau em si mesmo? Não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Pergunta número 908. Como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo
que é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando é ele quem dirige. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de poder governá-la e quando tem como resultado um prejuízo qualquer para vós ou para os outros. Obrigada. Alguém deseja comentar alguma coisa sobre esta situação? Sobre esta leitura? Eu posso comentar. É uma coisa muito simples, que é, como em tudo na natureza, não existe, e nós tendemos muito a fazer esse julgamento, ou é bem ou é mau. Mas nós nesta passagem conseguimos perceber que todo o princípio é bom, somente o uso incorreto que nós fazemos do princípio bom é que o torna mau, ou seja, é o abuso. E nós aqui podemos ver a lei do uso, porque se nós fizermos o uso de tudo de forma regrada, e de forma potenciada para ações construtivas, nós de facto vamos estar afastados do mal. Nós podemos ver o químico tanto pode ser usado como um medicamento que cura, mas também como uma substância que prende e que vicia. E é exatamente o mesmo princípio que gera uma e que gera outra. E é isto que eu consigo tirar desta lição. Tem tudo a ver com a lei do uso e do abuso ou não que fazemos do princípio bom que Deus nos deu. Obrigada, Filipe. Mais alguém deseja dizer alguma coisa? Não? Então, vamos avançar. Dona Júlia, consegue ler para mim esta frase? Fazia justiça. Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu-se serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto e bem quanto mal. Primeiro e somente depois os frutos. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. André Luiz. Esta lição faz-nos lembrar Jesus, quando ele diz: aquele que estiver livre de pecado que atire a primeira pedra, não é? E todos nós erramos, nenhum de nós está isento de erros. E sabemos que a lição que ele nos diz aqui é que nós não devemos procurar a justiça por nossas próprias mãos. Isso também já nos dizia Jesus, não é? Não é mais olho por olho, dente por dentro. Ele, ao contrário, nos diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E todos nós respondemos pelas nossas ações, sejam elas boas, sejam elas más, e teremos que tomar responsabilidade pelas consequências dos nossos atos. E ao longo das nossas reencarnações e dentro das nossas capacidades, Deus nos concede a oportunidade de retificar esses mesmos erros. Mas não nos enganemos, porque Deus não nos dá um fardo maior daquele que nós consigamos carregar. E tudo aquilo que nós passamos é porque primeiro nós pedimos, até pedimos muito mais. E aí entra a equipa reencarnacionista a dizer: não, meu amigo, tu não consegues cumprir isso tudo. Vamos aliviar um bocadinho. E, e depois aqui na carne nós já achamos a pequena coisa que nos fere um peso tão grande. Mas lembremos-nos de Jesus também, mais uma vez, quando ele nos diz: venham a mim todos vós que se encontram cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregamos a Jesus tudo aquilo que nos pesa dentro do coração, que ele nos alivia e nos dá a força para assumirmos, para seguirmos em frente com o compromisso que assumimos para a retificação dos nossos passos. E não sabemos que não há verdadeiro progresso sem esforço e sem sacrifício,
e estes percalços da vida são necessários para que nós consigamos realmente progredir e avançar. Nós não sabemos, portanto, tudo o que se passou desde o momento em que Vicente descobriu toda a trama até ao momento presente em que ele se encontra a falar com André Luís, mas é um grande trabalho interior, um grande trabalho no coração para ele já estar aqui na colónia a entregar todo o caminho a Deus, da vida dele, da vida da sua família, daqueles que lhe são tão próximos. E agora vamos perguntar: será que o irmão e a esposa se arrependeram do que fizeram? Não sabemos, mas falando de arrependimento, vamos consultar mais uma vez o Livro dos Espíritos com a questão 991 e 994. E eu vou pedir aqui à minha mãe para ler, por favor. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para purificar-se. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Questão 994. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu as suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos, mas cedo ou tarde reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento manifestar-se-á. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. Obrigada. Então, como é grande a misericórdia divina que nos concede novas oportunidades de corrigirmos as nossas faltas. E aí lembramos uma das máximas do Espiritismo que nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, vamos partir agora para o nosso trabalho de grupo. Deixas-me só dizer aqui, ler Claro. aqui uma coisa que está aqui numa lição de Emmanuel, que diz a lei do retorno, e que vem muito ligada a essa última pergunta, que diz: haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. E esta condenação é a volta à reencarnação, na tal expiação que falava aí nas perguntas, e no tal pagamento da dívida das ações praticadas no passado. Isso mesmo. Então, partindo agora para o nosso trabalho de grupo, temos aqui esta frase de Simeão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é bem-aventurados os misericordiosos, item 14, perdão das ofensas. E Simeão diz: olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. E tendo em conta todo este capítulo, todos os temas abordados aqui nos slides, neste estudo, eu gostava que pudessem cada um refletir e comentar esta frase e todos os ensinamentos aqui trazidos. Alguém quer ser o primeiro? Pode ser. Pode ser.
Ahm, bem, como é que eu vejo isto? Primeiro de tudo, se eu não sou capaz de perdoar, automaticamente eu carrego um peso dentro de mim que atrai ou vai consumir certas energias que poderiam ser canalizadas para ações do bem. Porque o tempo em que eu estou envolvido na mágoa, esse tempo vai ser uma perda de tempo em que o meu espírito ou a minha parte encarnada não vai utilizar para praticar ações do bem. Então, todo momento em que eu não consigo perdoar, o primeiro prejudicado sou logo eu. E depois, como lembraste bem, Jesus Cristo nos disse naquele momento e perante aquela população que o que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, no ato de julgar, que nos julguemos primeiro a nós. E nós vamos ver que muito, muito também têm os outros de dizer de nós mesmos e nós vamos olhar no fundo do nosso coração que um dos desejos que nós possuímos é que esses outros que têm alguma coisa a apontar-nos, o desejo que nós temos é que eles nos possam perdoar. Por isso é que na oração dominical fala em perdoar aos outros como a nós mesmos, não é? Ou seja, há esta permuta de troca de perdão, que é eu concedo perdão, mas não é que nós, ao concedermos o perdão, tenhamos que estar à espera de alguma coisa, mas no final do dia nós também esperemos que nos perdoem. Então este é um ato fiducial que nós temos uns para com os outros enquanto irmãos em Deus. É isso mesmo, obrigada, Filipe. E aquilo que tu falaste é isso mesmo, não é? A primeira coisa que nós queremos dos outros é que nos perdoem, não é? Que nos estendam a compreensão, o carinho, o auxílio e não o julgamento e a crítica. E nós, muitas vezes, a primeira coisa que nós fazemos é exatamente isso, é estender aos outros perante os erros dos outros. Primeiro apontamos logo o erro, criticamos logo e julgamos, primeiramente. E em vez de compreender, e até acho que foi o Robson que partilhou no outro dia uma frase do Bezerra de Menezes acerca disso mesmo, porque nós devemos estender a mão para aquele que errou, porque amanhã podemos ser nós a cair no erro e que desejaremos ter alguém que nos auxilie a reerguer e recomeçar sem o peso da culpa. E mais alguém? Mónica, queres dizer alguma coisa? O perdão o perdão das ofensas, acho que é uma das coisas mais difíceis. Normalmente, quando alguém nos faz alguma coisa, a primeira reação é julgarmos e às vezes não pensamos que nós também erramos. Então, como o Filipe disse, eu acho que é um veneno para nós. Não perdoar não é para o mal não é para aquela pessoa, é para nós mesmos. Que podemos até ficar doentes com tanta coisa má que metemos dentro de nós, rancores, ódios e por aí além. Então, não julgar em primeiro lugar, não é? Para não sermos julgados, perdoar para sermos perdoados. É só isso. Exatamente. E é o que falava Aniceto no final do capítulo, que é a árvore para produzir não, não, desculpem,
não reclama as folhas mortas, portanto, segue em frente e floresce e dá os seus frutos. Dona Júlia, quer dizer alguma coisa? Não. Robson, quer dizer alguma coisa? Vou dizer sim. Primeiramente, devemos tirar uma lição grandiosíssima desse diálogo de André e Vicente. André, no final do livro Nosso Lar, e já com uma conotação, numa tentativa já de se expandir espiritualmente, se desapegar, ele tinha bastante conhecimento, mas ainda com a taça vazia, vamos dizer assim. E voltou no início, com a primeira oportunidade, a primeira sintonia que ele teve com um companheiro seu de profissão terrena, que era a medicina, do qual ele era muito, muito ligado. Ele já se sentia à vontade para contar nos pormenores a imensidão dos seus sofrimentos, né? E, pasmem vocês, foi uma lição fenomenal, porque, como sempre falamos, a dor nossa nos parece maior do que todas as dores. E aí, quando ele começou a ouvir a história de Vicente, ele começou a ficar indignado. Começou já aquele instinto, e a justiça, e como é que é isso, e já no afã. Então, nós vamos ver aí que, por mais que a gente esteja amparado e abalizado no Evangelho, nas boas ações, nós ainda sempre temos o ímpeto de dar voz e ouvido ao homem velho que nós somos. Nós ainda não completamos a reforma do nosso eu interior. Nós temos que sempre aprender mais alguma coisa. E nas entrelinhas desse diálogo nós aprendemos que na nossa dor nós devemos pensar principalmente as nossas palavras para que não vá interferir com a dor do outro, porque nós não sabemos tal qual é a dor do outro. Feliz de ti, André, porque a Zélia te respeitou até o último suspiro. Agora, no caso nós não sabemos proficuamente ou com certeza o que Vicente fez para merecer tamanha traição do próprio irmão, né? Nós sabemos que nós andamos a caminho com os nossos adversários, de mãos dadas, e que geralmente são os nossos familiares, né? Que vez ou outra nos pregam uma partida daquelas que nos deixam de boca aberta, como essa. E um dado curioso, remontando aos nossos estudos da mediunidade, sobre a frequência e a atuação da frequência, aquele asiático, ao tinir o diapasão, aquele instrumento chama-se diapasão, ele tem uma frequência variável, né? Então, ali, o que é que se pode dizer? Um bêbado não vai sintonizar com um advogado, por mais que estejam em equilíbrio de pensamentos, eles não vão sintonizar, porque alguma coisa vai cortar a sintonia entre eles. Assim somos nós com o plano espiritual. Às vezes nós queremos sintonizar com o plano espiritual, mas o nosso diapasão vibra muito mais baixo e não tem a ressonância que deveria ter no diapasão espiritual. Ou vice-versa, o diapasão espiritual é bem maior, bem mais alto que o nosso, e o nosso canal de recepção é bem menor.
Agora, se colocarmos duas frequências iguais, elas entram em sintonia e reverberam. Lembra da reverberação que nós estudamos? É exatamente aquilo. Então, isso é muito importante nas nossas sintonias e na imantação das companhias espirituais que nós fazemos. Então, isso é normal. Kardec nos explica, nas suas perguntas ao Espírito de Verdade, né? Nós não temos, diz a Madalena muito bem, nós não temos realmente que saber se temos alguma afinidade ou não com aquele espírito que estamos conhecendo. Evidentemente que não, mas a lei da atração nos imanta a eles. Assim como a lei da atração imanta aquele que vibra numa escala mais baixa, né? E o outro que se aglutina naquela vibração. E um dado curioso também nesse capítulo, né? Como que ao retornar ao lar, depois de amparado e devidamente equilibrado, Vicente descobre toda aquela trama. Nós já cansamos de falar nisso também, porque nada, absolutamente nada, nenhum de nossos atos fica escondido na face da Terra. Nós criamos um evento temporal que pode ser lido por aqueles que foram afetados diretamente por ele. Por isso, alguns dos obsessores que têm uma ligação conosco vai ler na nossa linha temporal quem somos e recordar o que fizemos a eles, né? No caso, se não tivesse o amparo das entidades do nosso lar que o acolheram, poderia a revolta de Vicente transformá-lo num obsessor. E aí ele conseguiu, com a lucidez, com o auxílio daqueles que o acompanharam no lar, descortinar a velha trama, né? Que pode ser também uma repetição daquilo que ele fez no passado para com os dois, né? O mal está feito, né? Mas tem o seu tempo de murchar, assim como o bem tem o seu tempo de florescer. Então, nós não devemos também, e devemos sim, estar mais atento. Olha as palavras de Jesus: vigiai e orai. Né? Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, para não criar esse efeito temporal e depois sermos automaticamente, pela justiça divina, sermos responsabilizados por aquilo que nós fizemos, pelo mal que nós causamos. Porque, ao invés de projetarmos o bem que nós devemos fazer, nós automaticamente vamos criar esse efeito que vai nos condenar. E o que nos condena é a nossa própria consciência. Porque a própria presença dele no lar faz reavivar a memória daqueles que estão lá. Apesar de serem materialistas, não acreditarem na espiritualidade, alguns comentários com certeza houve. Olha, me passou pela cabeça o desenlace do meu irmão ou o desenlace do outro. Com certeza eles não se calaram para sempre na sua intimidade. Então, reconheceram-se assim. Evidentemente, o tempo é o sanador de todas as dores, é o remédio salutar para as dores. Então, eles vão alcançar isso. E o conselho, só corrigindo, Helena, você falou que era os dizeres de Aniceto, né? Não, é do Vicente mesmo, aqui no finalzinho do capítulo. E é uma coisa que eu quero fechar, porque ele fechou esse capítulo com chave de ouro. Quando ele chama André, meu amigo, né? Que aquilo isso foi um diálogo de pouco tempo, não foi 1 hora no máximo, e já se chamavam de amigo. O mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Porque quando nós abandonamos a ignorância,
nós vamos ver que a prática do bem, a todo instante, elimina de vez toda a ignorância e toda a brutalidade que nós temos. Muito obrigado. Obrigada. Realmente é o conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Como foi bom relembrar aqui todo o estudo da mediunidade e realmente era os dizeres de Vicente. Vou, por último, partilhar uma leitura convosco que se chama A Alquimia do Amor, que é de Irmão Salo, no livro Astronautas do Além. E psicografia de Chico Xavier, Herculano Pires. Só tentar aqui aumentar um bocadinho. E nos diz: para transformar as almas só existe um poder miraculoso. Sem ele, o amor. Sem ele, caímos inevitavelmente no cadinho do sofrimento, sob o fogo da dor. O amor é aquela energia misteriosa que os alquimistas procuravam, capaz de produzir a panaceia universal, remédio para todos os males e revelar a pedra filosofal que transformava os metais comuns em ouro. A um toque de amor, almas rudes e violentas se aprimoram e se abrandam. Por isso, ensina-nos Emmanuel que filhos e parentes difíceis não são enviados a nós apenas como inimigos do passado, mas também como criaturas queridas que perdemos nos descaminhos da vida. Nosso amor os atrai para transformá-los. Nesses casos de alquimia espiritual, os pais são sempre pacientes, abnegados, como os alquimistas medievais que se empenhavam em longas destilações e fundições em busca de resultados impossíveis. Em geral, pensamos que os alquimistas nada produziram nas suas loucas tentativas, mas a verdade histórica é bem outra. Da velha alquimia nasceu a química, toda uma técnica de filtragem e mistura, de fusão de metais com resultados positivos para a evolução científica do planeta. Assim também, na alquimia do amor, através das metamorfoses da reencarnação, os sacrifícios não são inúteis, os sofrimentos trazem os seus frutos. A mãe que tudo perdoa e tudo esquece acaba tocando o coração do filho e nele acende a chispa renovadora do amor. O pai que suporta a rebeldia do filho em nome do amor paterno dá-lhe a lição viva do exemplo que o libertará do passado negativo. Ai de nós se não fosse o amor, esse toque do espírito que, como a vara de Moisés, faz nascer da pedra a água para os sedentes. Deus criou o mundo por amor. Num ato de amor fez surgir o caos do nada e o cosmos do caos. Essas alegorias aturdem os espíritos positivos, mas quando encaramos a vida em suas transformações, vemos que a metamorfose é uma lei universal. Por toda a parte, as coisas e os seres se transformam. Os educadores antigos usavam os castigos físicos para os alunos rebeldes, mas os pedagogos modernos verificaram que a verdadeira disciplina é a que nasce do coração do educando, tocado pelo coração do mestre. Descartes descobriu que a ideia de Deus é inata no homem. Rousseau revelou a bondade natural da criatura humana e desde Pestalozzi sabemos que a educação é um ato de amor. Mas esse ato de amor não se realiza apenas na escola, começa no lar e prossegue pela vida afora. Os pregoeiros do ódio e da violência ainda infestam a nossa cultura, mas os conflitos e as fogueiras que acenderam se vão apagando ante a compreensão de que o amor é a única força capaz de modificar o mundo. Por isso, Jesus ensinou que devemos amar os nossos inimigos e perdoar sempre. Filhos e parentes difíceis são pedintes de amor que o nosso amor atraiu para as nossas vidas. Não são provações, são apenas provas. E com esta lição maravilhosa,
Venho agradecer a todos pela vossa presença, pela vossa contribuição, agradecer à espiritualidade amiga que nos reuniu, que nos inspirou, que nos guia e agradecer a todos. Vamos então fazer a nossa prece. Alguém sente no coração a vontade de fazer a prece de encerramento? Robson, você pode fazer para a gente? Deus, nosso Pai, olhai por nós, como tudo sempre fizeste. Enviaste o teu Filho amado Jesus, que nos trouxe ensinamentos do amor, que polvilhou nossa vida com teu Evangelho de luz. Concedeu-nos um discípulo da espiritualidade em Kardec, que nos prodigalizou as lições da boa conduta e da esperança num porvir melhor. Atentos estamos, Senhor, às palavras que deixaste ecoando em nossos corações. Não há 2 milênios, mas desde quando nos recolheste em outros orbes distantes deste e nos trouxeste pela mão a um novo campo de educação. Prosseguimos ainda imantado aos nossos erros, imantado às nossas imperfeições. Mas à medida que vamos conhecendo o poder do amor, vamos nos libertando das pesadas amarras que nos prende ao egoísmo e ao orgulho. Obrigado. Devemos sempre agradecer pelas oportunidades que nos dá. Esta é mais uma, a oportunidade de sermos aprendizes do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos. Vamos encerrar assim o estudo e nos comprometemos a estar aqui, como diz a Jaque, na próxima semana, se Deus quiser, para o próximo estudo. E como ela não está, digo eu, que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Que assim seja.